bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você resolver assistir a esse nosso vídeo. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês uma resposta dura do ministro Fernando Haddad a uma jornalista que tentou fazer gracinha e puxar a sardinha para um governador bolsonarista e acabou recebendo a resposta que merecia receber. Vamos fazer o seguinte, mete o dedo no like e ajuda bastante a gente a repassar. Vamos conceituar. Primeiro foi feita a pergunta ao Haddad por esse jornalista sobre o mesmo tema, mas ele fez de forma isenta. O Haddad respondeu com a maior tranquilidade. Logo em seguida veio uma segunda jornalista, fez a mesma pergunta, só que puxando a sardinha para o governador bolsonarista. Aí o Haddad teve que ser mais duro. Vamos nessa? Vamos lá. Dos super ricos pode sofrer alguma resistência lá no Congresso. Tem a questão de estados e municípios que apontam aí perdas de arrecadação, mais ou menos 11 bilhões para estados e entre 11 e 12 bilhões para municípios. Então são pontos que devem ter muita discussão lá dentro. Ministro, preocupa a possibilidade que surja algum desequilíbrio no projeto, né, que acabe afetando a neutralidade, né, que é um ponto muito destacado pelo senhor aí do projeto? Não, nós temos que ter a compensação, e se tiver compensação, não tem perda nenhuma para estados e municípios. Entendeu? Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita. Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa quem ganha até 5 salários mínimos e vai deixar de pagar, e não há prejuízo para estados e municípios nenhum. Até porque eu já vi situação em que estados e municípios estão ganhando, mas como no governo do presidente Lula, não conheço. Você deve ter visto uma manchete da Folha de São Paulo até pouco tempo atrás, deve ter uns menos de 10 dias, dizendo que só de renegociação de dívida com os estados devedores, inclusive São Paulo, Minas Gerais, aqui Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Eu estou citando esses estados que são os grandes devedores do país, governados pela oposição. Nós estamos falando de 1,4 trilhão de reais que a União abriu mão. Agora, tem menos de um mês que isso aconteceu. E então, como é que esses estados vêm falar de perda? 1 trilhão e 400 bilhões de reais na renegociação da dívida. O Fundeb, que foi aprovado pelo Congresso Nacional como emenda constitucional, quem está pagando é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não deu calote nos precatórios e jogou a conta do Fundeb para o governo seguinte, que é o atual. Jogou toda a conta do Fundeb, que vai para estados e municípios. Jogou para o governo seguinte. Quem está pagando a conta do Fundeb é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não pagou o que ele aumentou, o que o Congresso aumentou. Então, nós estamos falando... se todo o projeto é de cerca de 27 bilhões, como é que estados e municípios estão perdendo 22? Nem faz sentido a conta que estão apresentando. Qual é o prejuízo? Se houver compensação, não há problema. Agora, tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Muita gente ali, empresário, fazendeiro,
vai votar a favor desse projeto. Porque ele sabe que ele é justo. Ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%, que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até R$5.000, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. Vocês acabaram de ouvir aí a explicação do Haddad, deixando claro que os estados não vão perder nada. É choradeira. Mas logo em seguida, olha o que essa jornalista pergunta. Vamos ouvir? E com isso a gente vai, ministro, lá para Cuiabá. Vamos lá, a Mato Grosso, vamos para a Rádio Vila Real, porque a Mariana da Silva já está com a gente. Oi, Mariana, bem-vindo. Bem-vinda, perdão, bem-vinda. Bom dia, ministro, bom dia, equipe da ABC. Estendo aqui meus cumprimentos também em nome do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM 98.3 aqui de Cuiabá, capital de Mato Grosso, transmitindo para dezenas de municípios do estado. Ministro, ainda falando sobre esse projeto que prevê isenção do imposto de renda de até R$5.000 para uma parcela da população, a renúncia fiscal que pode ser gerada ao nosso estado gerou uma repercussão que preocupa o executivo estadual. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ele estima que essa perda pode ser na casa de até R$700 milhões de arrecadação ao ano, e ele cobra inclusive uma compensação por parte do governo federal. Em contrapartida, o nosso estado ele também é líder na produção de diversos setores do agronegócio, né, que movimentam valores aí na casa dos bilhões, e temos também no nosso estado cidadãos que se enquadram como super ricos. Como o senhor avalia esses contrastes econômicos da nossa região? O senhor está preparado para as reações que o setor produtivo, em especial o agronegócio, vai ter diante dessa medida caso ela seja aprovada? Vai enfrentar uma resistência do setor? Olha, óbvio que tem pessoas que ganham milhões por ano e que não querem pagar imposto de renda. Né? Você que é trabalhadora, você tem o seu imposto de renda abatido na fonte. Você não tem nem como escapar do imposto de renda, porque ele é recolhido automaticamente para a Receita Federal. Agora, evidentemente que tem pessoas milionárias que têm 1, 2, 3, 5, 10 milhões de renda por ano que não pagam imposto de renda nada e querem continuar não pagando. Mas não é, na minha opinião, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas sabe que tem que contribuir para um país mais justo. O que a imprensa deveria estar discutindo hoje é como nós, sendo uma das 10 maiores economias do mundo, voltamos a ser uma das 10 maiores economias do mundo, como nós figuramos entre as 10 piores distribuições de renda do mundo. É isso que nós temos que explicar para a sociedade. O Brasil está entre os 10 países com pior distribuição de renda do mundo. Isso se deve muito ao imposto sobre consumo que nós reformamos. Você sabe que a partir de 2027, a cesta básica vai ser ampliada e todos os impostos vão ser zerados. A União já fez isso, mas os estados não fizeram. Né? Outro dia eu vi o governador falando que isenta a cesta básica. Perguntaram para ele, mas e a carne? E o ovo? E tal. E aí não estava na cesta básica do governador. Então é muito fácil fazer fake news e dizer que já fez tudo, que está fazendo a lição de casa. Está fazendo a lição de casa às custas do governo federal. Que quem está renegociando dívida, depois de anos em que ninguém fez nada, foi o atual governo. Né? Agora, nós renegociamos as dívidas dos estados todos os estados devedores. E quem não era devedor acabou recebendo também uma parte de compensação. Uma parte da compensação vai para os estados não devedores. Né? E não existe perda se houver compensação. Se houver compensação, não tem perda. Bem, meus amigos e minhas amigas, vocês acabaram de ouvir aí a dura resposta do Haddad. É um enchimento de saco só. Os jornalistas vão aí não para analisar os fatos, mas para trazer fake news de governadores bolsonaristas que querem, de qualquer maneira, atrapalhar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Gostou da resposta do Haddad? Mete muito o dedo no like. Você viu que o Haddad explicou tudo direitinho, não há perda para os estados.
com essa medida mandada para o Congresso. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, passa bastante adiante e comenta. Diz o que você achou. É importante demais. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Valeu, gente. Tchau.